Seja bem-vindo à segunda parte da segunda aula do curso de Excel para iniciantes. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, a playlist do curso está na descrição do vídeo caso você não queira perder nenhuma explicação. Nessa segunda parte da segunda aula, nós vamos fazer o nosso primeiro orçamento e controle financeiro. Vamos falar sobre os formatos de número, vamos conhecer a ferramenta autossoma e também a ferramenta formatação condicional. Um bom estudo e bora para a aula! Agora, como é que a gente utiliza aqui um pouco de cálculo no nosso dia a dia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui para não ficar confuso, eu vou dar 2 cliques aqui em aula 2 e vou colocar operadores, vou clicar aqui em imazinho, vou colocar aula 2, orçamento. Vamos para o mundo real, vamos colocar para o nosso dia a dia. Vou colocar aqui mais um outro tom de verde, mais clarinho. E aí vamos criar aqui um orçamento. Normalmente quando a gente vê o Excel, a gente tem as colunas, a gente tem as linhas. E aí a gente pode criar um controle onde nós temos menos linhas e mais colunas. Se a gente quiser fazer um controle lateral. Ou a gente pode focar em criar menos colunas e mais linhas. Faz diferença um jeito ou outro? Não muito. Mas, por exemplo, um orçamento. Um orçamento, normalmente, eu gosto de colocar os meses, que são 12. Eu tenho controle da quantidade de meses. Então, eu sei que são 12 meses. Então, eu prefiro colocar eles como cabeçalho. E aí, embaixo, eu vou colocando os dados do nosso orçamento. Por quê? Porque a quantidade de alterações que eu posso fazer para baixo são muito maiores do que para o lado. E quando a gente tem o costume de ver tabelas como mais verticalizados, né? Normalmente a gente tem controles um pouco mais retos para baixo, até respeitando a impressão da nossa folha A4, que a gente normalmente olha ela assim. Então eu gosto de criar controles um pouco mais comprimidos e um pouco mais esticados para baixo, certo? Então é mais ou menos nessa linha que eu vou fazer, mas a gente poderia fazer diferente. A gente poderia colocar os meses para baixo, né, numa coluna só, e colocar os dados desses meses vindo para a direita, colocando aqui os custos e despesas todas que a gente tem, tá? Eu acho que o raciocínio vindo de cima para baixo em efeito cascata, eu acho que ele é um pouco mais lógico. Então, para minha mente, fica um pouco mais claro. Para a sua, talvez você consiga fazer de um jeito diferente, vai ficar um pouco mais claro. Esse orçamento já é uma memória de cálculo, porque o cálculo já vai estar lá pronto e a gente simplesmente vai colocar os dados e o Excel vai dar pra gente o resultado, certo? A gente não precisa ficar calculando o quanto que a gente gastou no mês. É só vir preencher aqui e basicamente o próprio Excel já dá o resultado pra gente, certo? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui primeiro receitas, ou renda, né? A gente tem as nossas rendas. Aí vou colocar os nossos meses, janeiro, fevereiro, e aí não vou preencher tudo, simplesmente vou vir aqui e vou arrastar até dezembro. O Excel ele já tem essa ordem de meses, então é só arrastar, e aqui no final eu vou colocar total, certo? Então temos as rendas e temos o total. Então eu vou vir aqui, colocar tudo isso que a gente já viu na primeira aula. E aqui, o que a gente pode colocar? A gente tem o nosso salário, cai todo mês. Tem o nosso 13º. A gente tem férias. A gente tem restituição do imposto de renda. Rendimentos. Vou colocar aqui rendimento dos investimentos. A gente tem, de repente, um aluguel que você recebe do seu carro, da sua casa. Então, vou colocar aqui rendimento, casas, aluguel, carros. Então, se você aluga seu carro, aluguel, garagem. Então, tudo isso aqui vai formar as nossas receitas. Então, é tudo aquilo que a gente ganha. Ou, de repente, alguma coisa que você vendeu a mais, a gente pode colocar aqui, por exemplo, OLX, quando você vende alguma coisa no OLX, Mercado Livre, ou simplesmente outros, né? Outras fontes de renda. Então, tudo isso vai formar as nossas receitas. Então, eu vou vir aqui, vou colocar tudo isso aqui com um verdinho, vou colocar uma grade preta, e aqui embaixo, para ficar bonitinho, eu vou colocar um outro tom de verde, um verde mais escuro com um branco. Certo? Aqui nos meses, vou deixar um pouco mais largo para ficar um pouco melhor. Vou colocar 12. 12 tá bom. Certo? Então, já temos as nossas receitas. Então, a gente pode vir aqui colocar o nosso salário. Vamos supor que a gente tem um salário de 3.000.
certo? E aí o que a gente faz? Vamos formatar isso aqui? Pode vir aqui. Tanto aqui do lado, ó, em número, a gente pode colocar moeda, que aí ele vai ficar com cifrão, vai ficar com milhar, vai ficar com tudo bonitinho. Como a gente pode colocar também esse outro, separador de milhar, que aí ele fica igual, só não fica com o cifrão. Como a gente pode colocar também porcentagem, ou a gente pode simplesmente colocar aqui como separador de milhar e controlar aqui a quantidade de números após o zero. A gente tem aqui esse diminuir ou aumentar casas decimais. No caso, eu vou colocar aqui o nosso cifrãozinho de real. A gente também tem outros modelos, ó. A gente também tem o inglês, no caso seria o de dólar, e a gente tem o de euro também, caso a gente queira utilizar. Eu vou utilizar o que a gente usa aqui mesmo, que é o de reais, certo? E aí eu vou copiar isso aqui para os demais meses. Então eu vou vir apertando o Shift até dezembro, vou colar e temos aqui 3.000 em todos eles, certo? Depois a gente faz os cálculos, vou preencher aqui primeiro. Normalmente no 13º a gente recebe entre novembro e dezembro metade do nosso salário. Então eu vou colocar aqui igual 3.000 dividido por 2, certo? Metade dividido por 2. Temos 1.500. Aqui eu não vou calcular, eu só vou colocar igual 1.500, certo? Igual o nosso L3, que já tem 1.500. Então, sempre que eu alterar o L3, automaticamente já altera o nosso M também, o nosso mês de dezembro. Então, se eu vier aqui colocar 4.000 em novembro, ele automaticamente já vai atualizar. Isso aqui serve como um orçamento, significa que nós estamos orçando, estamos preparando o nosso ano. Então a gente vai saber com quanto de dinheiro a gente vai ficar no final do ano, fazendo essa lógica. Então eu coloco o meu salário, jogo ele até o final do ano, e aí eu consigo controlar quanto que eu vou ganhar no final do ano. Então se eu vier aqui, a gente pode vir e vir somando um por um deles, né? Que a gente aprendeu a utilizar o operador de soma. Seria o jeito assim mais iniciante de fazer esse cálculo, certo? Ou a gente pode vir aqui e simplesmente clicar em autossoma. Quando a gente clica em autossoma, ele abre aqui a função de soma, seleciona tudo que a gente colocou de número aqui do lado, certo? Quando a gente der Enter, ele vai trazer o 36.000. A mesma coisa aqui, ó. Eu estou selecionado a N3, certo? Então, quando eu clico em autossoma, ele vai procurar à esquerda do número ou para cima os números que tem. E aí ele já abre essa função de soma e traz tudo junto para a gente. É uma forma rápida de você poder estar calculando tudo. Então, eu vou dar um Enter e tá aqui 3.000. Uma outra forma que eu poderia fazer também, como eu já tenho a função de soma aqui, que está pegando do B até o M, uma forma que a gente poderia fazer também seria arrastar isso aqui para baixo. E olha só, quando a gente arrastou, ele trouxe a função de soma para todos de baixo, certo? Olha só que legal. E aí, sempre que a gente colocar um valor agora, ele já vai automaticamente somando. Eu vou colocar aqui em negrito. Aqui embaixo eu vou colocar também a função de soma, que é o que a autossoma faz. E teremos aqui uma soma total dos meses. E aqui nos meses vai ser a receita por mês. Aqui a gente tem a receita do ano, então quanto de salário eu recebi ao longo do nosso ano? Eu recebi 36.000. Quanto de 13º eu recebi? Eu recebi 3.000. Mas o quanto eu recebi por mês? Por isso a gente vai fazer mais uma soma aqui embaixo. Então a gente pode vir e colocar autossoma de novo. E aí ele percebeu que tem um número para cima, ele calculou de cima para baixo. Posso dar um Enter e aqui eu venho arrastando para o lado, até aqui, certo? E aí temos aqui, por mês, o nosso valor. Então, em janeiro eu ganhei 3.000, porém, em novembro eu ganhei o salário, mais o 13º, então deu 4.500, certo? Então, a gente pode pegar umas férias aqui em novembro também. Eu não lembro qual que é o cálculo de férias. Vou colocar 3.000. E se eu recebi 3.000, significa que em dezembro eu não vou receber o salário, porque eu recebo adiantado, se não me engano, certo? Aí temos a restituição. Normalmente a restituição, se você mandou certinho, provavelmente entre agosto e setembro você já está recebendo. Então, para alguém que teve 33.000, eu vou supor que você recebeu algo em torno de uns 750 de restituição.
Aqui, rendimento dos nossos investimentos. Eu vou colocar aqui uns R$120, certo? Ou seja, para quem recebe 120 por mês, significa que você está recebendo aqui no final do ano algo em torno de 1.440 só de rendimento. Aluguel de casas, eu vou deixar vazio, tá? Vou deixar sem nada, porque a grande maioria das pessoas não tem. Mas aqui na OLX eu vou colocar algumas vendas de vez em quando, algumas vendinhas. Deixa eu selecionar tudo, vou colocar aqui em moeda, fica mais fácil. E aí quando eu for colocando ele já vem com formato, então Mercado Livre, eu vou colocar algumas vendinhas. E outras eu vou colocar e outras aqui só para mostrar a soma, certo? Então, para essa pessoa aqui, para essa pessoa de exemplo, nós temos aqui 41.890 é o que essa pessoa vai receber ao longo de todo o ano. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que com as despesas, certo? Eu só vou pegar e copiar tudo isso aqui. Então, a gente seleciona tudo, vou dar um Ctrl C, vim aqui embaixo, dei um Ctrl V, apareceu tudo aqui. Agora nós vamos colocar as nossas despesas. Então, isso aqui eu não quero que fique verdinho desse jeito. A gente vai colocar uma outra cor. Vou colocar um salmão, sei lá, que cor é essa aqui. E aqui eu vou colocar um vermelhinho, vermelho mais vivo, mais escuro. E aqui nós vamos colocar as nossas despesas. Então, quais despesas nós temos sempre? A gente tem IPTU, temos IPVA, temos aluguel, para quem paga aluguel. Temos condomínio, temos água, luz, gás, temos conta de telefone, internet. Aqui a gente pode vir e inserir mais algumas linhas. Vou deixar selecionado aqui. Para não ficar clicando com o botão direito sempre, eu vou vir aqui, ó, vou selecionar a linha e vou vir aqui, ó, em inserir. E aí eu vou ficar clicando até ter a quantidade que eu quero. Aqui saiu, para essas novas não tem o soma que a gente colocou. Então vou vir aqui de novo, arrastar para baixo. E aí ele já coloca aqui pra gente a função. Aqui já tá certinho, ó. Quando a gente incluiu, já incluiu também a função. Já tá ok. Compras, né? Compras do mês. Temos também, vou colocar gasolina ou transporte. Vou colocar aqui Uber. Aqui eu vou colocar bilhete único. A gente pode colocar também iFood, cartão de crédito, plano de saúde, academia. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom de despesa. Vou tirar aqui essas linhas a mais, selecionei as 3 linhas, clico em excluir e pronto. Certo? Essas serão as nossas despesas. Aqui, para separar um pouco os dois, ficar bonitinho, eu vou colocar uma altura de 5. Ela ficou um pouco menor, um pouco mais interessante. Então, tá aqui. Então, essa pessoa aqui no começo do ano, olha, ela tá lascadíssima, né? Só que assim, eu tenho que olhar aqui e tenho que olhar aqui para ver se o valor dá para pagar mesmo ou não. Então, tá ruim. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a altura dessa linha aqui em 5 e vamos colocar uma linha preta com branco. Eu vou colocar uma gradezinha branca também e vou colocar aqui saldo mensal, certo? E aí nesse saldo mensal, a gente vai pegar o quê? A gente vai colocar a referência de onde está a nossa receita, menos a referência de onde está a nossa despesa, para saber o saldo desse mês, certo? E aí eu vou arrastar esse cálculo aqui até o final do ano. Para quê? Quando a gente arrastou também a nossa referência. Então sempre que eu joguei um para o lado, ele jogou as duas referências um para o lado também. Então, olha como é legal você usar referência ao invés de usar um número. Se eu tivesse somado na mão, tipo 3.000 mais 120 mais 200, eu não teria essa mobilidade de poder preencher ali o valor e automaticamente ele já faz o cálculo para mim. Aí você fala, nossa, que trabalhoso fazer esse orçamento, mas você fez esse orçamento aqui em dezembro, sei lá, de 2019 para 2020. E o resto do ano, o resto de 2020, é só você preencher os números aqui. E aí quando chegar no próximo ano, você pode só copiar e colar isso aqui em outra planilha. Vamos supor que mudou o ano, a gente vem aqui, seleciona tudo, copia, cola no outro ano, vem aqui, cola, ajusta bonitinho e olha só.
já temos aqui o orçamento pronto. É só você atualizar os valores, vamos supor que você vai receber um dissídio em março, por exemplo, aí você coloca 3.100 aqui, arrasta até o final, certo? E aí já mudou, inclusive, o seu 13º aqui, ó, certo? A gente pode vir aqui e colocar o mesmo salário de novembro aqui, que seria as férias. E olha só que legal, você já tem tudo pronto para o próximo ano, já sabe quanto que você vai gastar. Então, por exemplo, quanto que é legal você juntar em 2020 para pagar em 2021 à vista? R$5.000, você sabe que é o que você paga de IPTU, então você pode juntar essa grana, pagar à vista e você ganha, acho que 3% de desconto. Então você pagaria, então, 93%, não, 97%, certo? Então quanto que você pagaria? Você pagaria 4.850, teria um desconto aqui de R$150. Você fala, 150 não é nada. Mentira, 150 já pagaria aqui, por exemplo, o bilhete único que você usou. Ou já pagaria mais ou menos o Uber que você usou ao longo do ano anterior, entende? Então, meio que já te ajuda a pagar algumas contas. Então, você sabe que de iFood você paga 120 por mês. Se você pagar o seu IPTU à vista, você meio que ganha o direito de pagar o seu iFood ali na faixa, certo? Então é legal essa ideia de orçamento para você ter uma imagem um pouco mais clara de como que é o seu ano. O que realmente pesa no seu orçamento? Às vezes a gente olha o que está pesando naquele mês, mas e ao longo do ano? Por exemplo, em janeiro a gente gastou R$800 em compras, mas o que realmente está pesando no meu ano, além das compras, é, por exemplo, aqui o nosso IPTU. A gente pagou R$5.000. Certo? Ou o cartão de crédito, a gente pagou R$6.000. Então, se a gente tivesse pagado, por exemplo, 5.000 à vista, e aí a gente tira essas outras parcelas, a gente vê que a gente tem um janeiro muito complicado, mas dá uma aliviada nos outros meses. E aí, aqui eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Isso aqui é um exemplo de memória de cálculo. Você tem os valores que você coloca e os cálculos já estão todos prontos. Então, eu já estou somando aqui todos os meses. Então, todas as alterações que eu for fazer, os estudos de orçamento que eu for fazer, o cálculo já está pronto aqui para mim, certo? Vamos fazer o seguinte, aqui eu coloquei em preto, vamos mudar? Eu quero apresentar para vocês a formatação condicional. A gente vem aqui e tem vários tipos de formatações condicionais. Eu quero realçar a minha célula, eu quero mudar a cor dela quando essa célula tiver uma regra. Então, quando for maior que 0, é um número positivo. Se é um número positivo, eu quero que fique com preenchimento em verde e o texto em verde escuro. E aí ele vai ficar assim. Quando o meu número for negativo, eu vou criar mais uma regra para quando for menor do que 0. E aí, quando for menor que 0, eu quero que fique com preenchimento vermelho e o texto em vermelho também. Eu vou dar um OK e pronto. Nós temos aqui, sempre que o nosso mês tiver um saldo negativo, ele vai ficar aqui em vermelho. Quando for em 0, vai ficar em preto. E quando for positivo, vai ficar em verde. Percebe que quase todos os nossos meses a gente está tendo dificuldade para pagar a conta. Então, no final do ano, a gente vai ficar devendo 2.720. Então, o que a gente pode fazer para reduzir isso? A gente pode, por exemplo, cortar o nosso iFood pela metade. Já é uma forma de, olha quantos verdinhos já começaram a aparecer. E a gente pode reduzir também um pouco o nosso cartão de crédito. Então a gente reduz aos poucos e a gente vai reduzindo aqui sempre todos os meses, certo? Então já mostrou aqui quase todos os meses já estão ok. E aqui mostra o mês que a gente saiu de férias, ficou muito verdinho, né? Aqui 5.300 a gente ficou de saldo, mas por quê? Porque o salário de dezembro a gente recebeu em novembro. Então é legal você ter esse controle para você não se enrolar quando você tira suas férias. Porque olha só, em dezembro a gente ficou com 460 negativo. Mas claro, porque o salário entrou em novembro. Isso dá uma bagunça no nosso orçamento. Então, para você se preparar melhor, olha só que legal, você não é um desavisado. Você já sabia que isso ia acontecer, mas que tudo bem. A gente já ficou com um saldo do nosso ano em positivo R$1.000, certo? Eu gosto, inclusive, de colocar aqui um acumulado. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui um acumulado. E o resultado desse acumulado vai ser o quê? Vai ser o saldo. O acumulado de janeiro é janeiro. O acumulado de fevereiro vai ser o anterior, que é janeiro, mais o saldo de fevereiro.
Então vai ficar 5.800. E aí eu posso arrastar essa fórmula até dezembro. E aqui eu posso tirar o mês total, né? Não tem total. Então, para quê? Para comparar aqui os 1.000 que deu de acumulado, tem que ser o mesmo 1.000 que deu aqui do saldo total do final do ano. Então perceba que a gente passou o ano inteiro no negativo. Isso é péssimo. Apesar de estar verdinho aqui, a gente tem um saldo negativo do começo do ano horrível. Então essa pessoa aqui está endividada. Então por quê? Ó, tinha um erro meu ali. Coloquei 5.500. Então, assim, apesar da gente ter terminado o ano no positivo, a maior parte do ano a gente passou no negativo. Então, a gente precisa dar um jeito aqui no começo do ano, que é onde tem um peso maior de dívida, a gente precisa guardar dinheiro para esse começo do ano. Então, quanto que a gente guarda, César? Para 2021, você sabe que você ficou aqui com um prejuízo de 2.150. Então, você poderia guardar um saldo para o começo do ano. Então a gente poderia colocar aqui mais 2.150, que foi um saldo que a gente guardou do ano anterior para pagar essas dívidas que tem aqui. Ou a gente poderia simplesmente pegar e desse saldo aqui de 3.200, a gente poderia abater esse valor que a gente guardou. Aí depende de como você vai fazer, né? Você poderia inclusive criar aqui dentro de outros. Você vem aqui e coloca reserva de despesas 2021. E aí coloca aqui 2.100 para janeiro. E aí não precisaria fazer esse cálculo aqui, que ficou bagunçado. Ele já ia calcular aqui no saldo. Então a gente já guardou um saldo maior aqui de 2.100 do ano anterior para poder estar pagando aqui essas contas do começo do ano que meio que endivida a gente, certo? E aí olha só, praticamente todos os meses ficaram em verde e no acumulado a gente ficou devendo só R$50 aqui em abril, mas aí a gente pode diminuir algum gasto aqui em março pensando nisso. Então, por exemplo, que tipo de gasto a gente poderia reduzir? A gente poderia diminuir um iFood aqui, ó. A gente gastaria só 10 para ficar zerado em abril, certo? Então foi praticamente não só uma aula de cálculo, mas foi também uma aula aqui de orçamento familiar, certo? Orçamento da sua família, e acho que ficou muito legal. Espero que tenha ficado legal, espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu quis apresentar alguns esqueminhas para você fazer os cálculos mais rápido, como por exemplo a gente viu aqui a questão de soma, então eu posso colocar igual, soma, e aí eu seleciono tudo que está dentro do lugar que a gente quer somar. Eu fecho o parênteses, dou Enter, e aí eu tenho um cálculo. Ou eu posso simplesmente pegar e utilizar aqui o autossoma, que aí ele vai calcular para a gente tudo que está à nossa esquerda ou acima do lugar onde a gente selecionou. Então a gente vem, clica em autossoma, dá um Enter e ele mesmo coloca pra gente a função de soma, certo? É isso por essa aula. Na próxima aula a gente vai ver outras formas de utilizar também o autossoma e vamos ver também um pouco mais sobre as funções que facilitam a nossa vida, que facilitam o uso do Excel, para não ter que ficar colocando célula por célula, somando tudo, e nem com os outros operadores. É isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa nos comentários se ficou alguma dúvida ou pode me mandar também por e-mail. Eu te vejo na próxima aula. Obrigado por assistir até aqui e espero que te ajude bastante, ainda mais para você que não gosta muito de cálculos. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, pode deixá-la aqui nos comentários ou enviar um e-mail diretamente para mim através do e-mail de suporte que está na descrição do vídeo. Você também vai encontrar na descrição o link para baixar a planilha da aula e o link para garantir a sua vaga no meu curso completo de Excel, onde de fato você pode ir do básico ao avançado em pouco tempo e descobrir o Excel que garante resultado. E se você quiser me ajudar a espalhar esse conhecimento gratuito para mais pessoas, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e recomenda o vídeo para todos os seus amigos que você sabe que estão precisando aprender Excel de um jeito fácil e rápido. Muito obrigado e até a próxima aula.